uma criatura com capacidades hipnóticas. Foi apelidada de O que é o amor. SCP-031 foi descoberto durante uma contenção inicial. O objeto é considerado seguro. Procedimentos especiais de contenção. SCP-031 deve ser contida em uma câmara padrão para contenção de humanoides, localizado na ala segura da Área 77. Funcionários que interagirem com SCP-031 não devem observá-lo diretamente e devem se comunicar com cobaias somente através de um sistema de interfones instalado em cada câmara. A câmara de contenção deve ser limpa uma vez por semana pela equipe prisional, munidos de óculos opacos para mitigar os efeitos de SCP-031. Descrição do objeto. SCP-031 é um organismo amorfo, com massa de 75 kg. SCP-031 é capaz de se locomover a uma velocidade de 3 km por hora, deixando um rastro de óleo em seu caminho. Testes feitos em amostras de tecido demonstram que SCP-031 é composto pelo menos parcialmente de tecido muscular e epidérmico humano, ou seja, é feito de uma mistura de músculos com pele humana. SCP-031 é capaz de reproduzir vozes humanas, em qualquer tonalidade e timbre, embora não se saiba presentemente como o som é produzido. Indivíduos que observam SCP-031 diretamente o vê como uma pessoa conhecida pela qual o observador teve em algum ponto de seu passado alguma forma de atração romântica. Quando percebe que está sendo observado, SCP-031 insistirá em ser a pessoa emulada, e implicará que algum evento passado a deixou vulnerável e desprotegida. SCP-031 então tentará persuadir o indivíduo a permitir que o objeto permaneça em sua companhia, por um período extenso de tempo, até ser capaz de retornar a uma situação estável. Esse efeito se aplica a qualquer pessoa que observe SCP-031, e pesquisas não foram capazes de determinar um número máximo de indivíduos afetados por SCP-031. Caso mude-se para a residência do indivíduo, SCP-031 tentará iniciar um relacionamento romântico com ele. É importante notar que até este período, SCP-031 não entrará em contato com o indivíduo, utilizando somente vocalizações. Caso o indivíduo aceite, SCP-031 fixará residência em seu lar. Nessa situação, se SCP-031 entrar em contato com outras pessoas, tentará dissuadi-los de suas intenções românticas. Entretanto, foram observados diversos casos onde SCP-031 começou a afetar efetivamente mais de um indivíduo por vez, sendo o maior grupo afetado ao mesmo tempo composto de 8 relacionamentos. Inevitavelmente, SCP-031 começará a afetar diversas pessoas, de forma que quando vários indivíduos o observarem terão conceitos contraditórios sobre a sua aparência, personalidade e gênero. SCP-031 foi adquirido durante um incidente violento ocorrido em um hotel controlado pela Fundação. Diversos indivíduos discutiam visões amplamente diferentes das características de SCP-031, e as equipes de captura também acabaram sendo afetadas. Entretanto, a distribuição de amnésicos e tranquilizantes gasosos pacificou todos e foi capaz de conter SCP-031. Em 16 de novembro de 1958, SCP-031 foi classificado como seguro. Pesquisas determinaram que indivíduos assexuados não foram afetados por SCP-031, ou seja, indivíduos que não possuem atração sexual não são afetados por o objeto SCP-031. Contudo, todos estes indivíduos relatam
SCP-031 como sendo uma figura humanoide, pequena e roliça, obscurecida por uma fumaça escura no formato do corpo de SCP-031. Testes adicionais foram programados para determinar por que estes indivíduos são afetados desta forma.